Porque ninguém escuta. Eles aplaudem, mas eles não escutam. E a solidão assusta. A solidão me assusta. Eu acho que eu sempre senti essas coisas que eu não conseguia explicar, de estar muito agitada ou então mais impulsiva e de repente não ter muito controle quando eu começava a desistir das coisas. Isso era algo que me frustrava muito, mas com 15 anos isso foi totalmente intensificado. Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo e eu conseguia dar conta de tudo, então eu era posta como alguém muito exemplar. Se a gente for pensar na adolescência, uma fase tão crucial, uma crise existencial se aplica aos adolescentes, por exemplo, existe uma pressão de inclusão da vida social dele, de escolhas para o futuro, de escolhas profissionais, inclusive. O colégio ganha ainda mais seriedade, ainda mais a necessidade de compromisso, as expectativas com relação a ele são cada vez maiores e nem sempre esse indivíduo, esse jovem, vai ter recursos para lidar com isso, com esta pressão. Eu lembro que quando eu comecei a não conseguir dar conta dessas coisas, foi muito repentino. Isso veio junto com uma sensação de impotência. De tipo, eu não vou conseguir nunca. Eu estudava numa escola que já exigia muito. Eu fazia um curso além disso, que exigia ainda mais. Eu conseguia manejar 2 bandas, amigos, familiares. Eu então era uma pessoa muito ativa e de repente eu não consegui nem mais ir à escola. Para eu completar meu ensino médio foi por um esforço muito grande da minha mãe, mediação com a diretora, porque eu de fato não conseguia frequentar. Os meus amigos não entendiam o que tinha acontecido. Acho que ninguém entendia o que tinha acontecido. A adolescência é um período muitas vezes incompreendido pelos adultos, né? Diversas atitudes que os adolescentes venham a ter é muito característico da fase e acaba encobrindo certos sinais e sintomas que podem ser característicos de certos diagnósticos, como por exemplo a depressão na adolescência. A gente tende a achar a depressão naquele estereótipo da pessoa triste, da pessoa cabisbaixa, da pessoa isolada, quando na verdade a gente tem que se atentar aos diferentes comportamentos daquela pessoa. Era uma boa menina, tocava como ninguém conseguia, tinha esperança, seu guia. Mas um dia, uma nota em falso lhe incomodava e tudo que tocava caía na nota em falso. Lhe arrepiava e perguntava para os outros: não escutam? Lhe respondiam que não. E faz 5 anos que esse processo começou e ele tem reflexos até hoje, mas eu vejo a mudança. Eu lembro que eu já pensei em desistir, eu lembro que eu já fiz coisas que eu poderia até dizer me arrependo, mas na verdade essas coisas me ajudaram a crescer, para eu ter total noção de que eu não quero desistir. O indivíduo em sofrimento, ele passa por um fenômeno do estreitamento da visão, né? Ele fica temporariamente com uma capacidade reduzida de pensar em novas possibilidades, né? Ele está vivendo uma série de sintomas, de sentimentos que nem ele consegue identificar a princípio, né? A incapacidade às vezes até de levantar, de fazer coisas corriqueiras, coisas que já eram
feitas por ele de uma forma muito natural, muito espontânea, sem grandes sacrifícios, né? Começa aí a se instalar uma desesperança de que aquele quadro não vai mudar, de que ele vai permanecer naquele momento de improdutividade, né? Isso gera para esse indivíduo sensações e sentimentos de impotência, de incapacidade, né? Diante do que a vida está colocando para ele naquele momento. Eu não quero desistir, porque o mais importante de tudo o que aconteceu foi eu lutar todos os dias e descobrir que eu posso. Eu acho que essa é a questão da coisa. Você começa a acreditar na sua impotência. Será que eu vou conseguir manter relações? Será que eu vou conseguir entrar numa faculdade ou então trabalhar? Será que eu vou conseguir todas essas coisas? Porque no momento eu não estou conseguindo nem levantar da cama. Será que eu vou em algum dia conseguir? E você vai, sabe? As coisas parecem muito... Naquele momento que você tá vivendo, parece tudo muito nublado, as coisas não se encaixam direito. Mas hoje, mesmo quando as coisas ficam difíceis, e elas ficam, porque na vida de todo mundo as coisas ficam difíceis, e eu acho que para quem tá num processo de se tratar, as coisas acabam ficando ainda mais complicadas em certos sentidos. Eu acho que hoje eu consigo ver que eu não desistiria de jeito nenhum. É importante que o profissional esteja preparado para lidar com aquele indivíduo em sofrimento e que ele possa atendê-lo da maneira que ele precisa, né? Então ele pode utilizar de instrumentos clínicos para isso, como por exemplo arte-terapia, a musicoterapia, poemas, poesias, qualquer coisa que o indivíduo consiga expressar, traduzir a dor que ele está sentindo. A depressão, ela foi um termo muito banalizado ultimamente, principalmente nas redes sociais. E ela se diferencia da tristeza justamente por o indivíduo não conseguir localizar aquela dor. Ele não consegue transmitir em palavras, mesmo que sejam palavras técnicas, o que ele está sentindo. Ele não consegue situar a dor. E por meio da arte, ele consegue normalmente expor e dar um significado. Ele consegue concretizar o que ele está sentindo por meio... Vai passar a dor, deixe entrar o amor, calma por favor, vai passar a dor. Eu posso continuar lutando. E quando eu fiz a música Setembro Amarelo, ela era um desabafo. Eu fiz ela sem pretensão nenhuma de mostrar para outras pessoas. Ela era um simples desabafo. Eu queria externar um sentimento que eu tinha dentro de mim. E é uma música que fluiu muito, muito natural. Então eu mostrei aos meus médicos como forma mesmo de comunicar, porque às vezes eu não consigo comunicar as coisas em palavras, porque às vezes não existem palavras, existem termos técnicos sobre aquilo que você sente, mas cada um é um processo diferente. O que é importante é entender que este é um processo individual e muito particular, né? Cada pessoa vai vivê-lo num tempo e com características diferentes. A dor, ela só faz sentido para quem a sente, né? O sentido pertence ao indivíduo, não é quem está convivendo com ele, quem está de fora. Por muitas vezes, nem este próprio indivíduo sabe identificar e falar sobre essa dor. E isso dificulta a comunicação com os seus conviventes. Muitas das vezes isso acaba desenvolvendo e potencializando o afastamento, o isolamento desse indivíduo e prejudicando, inclusive, o restabelecimento do mesmo. E às vezes você não consegue comunicar para as pessoas aquilo que está dentro de você, não é... Eu não sei, não tem como ser verbalizado. E às vezes a música, a arte, para mim, ela verbaliza uma coisa que eu não conseguiria dizer de outro modo. Pelo menos eu não conseguiria dizer
de outro modo. Música, poesia. A pessoa em sofrimento psíquico normalmente se vê em uma situação intolerável, interminável e inescapável. E diante disso é comum que ela se sinta incapaz e ache que aquela fase não vai ter fim. Ela tem a vontade de desistir. Ela acha que é mais fácil ela parar de tentar do que lutar contra aquilo que não vai ter fim. Então precisa respeitar isso, respeitar o tempo de vivência da dor, o tempo de vivência de desenvolvimento dos recursos que essa pessoa precisa e principalmente diante de um tratamento estabelecido, a produção de resultados, né? Tornar esse indivíduo capaz de lidar com essas situações que até então os desestabiliza, o tira aí de suas atividades, o incapacita, né? Deixa ele desesperançoso, para que ele consiga, através dessas oscilações, diante dessas oscilações, não se desesperar, não entrar em uma crise que vai impedi-lo de realizar o que ele tem como objetivo realizar, o que ele tem como necessidade naquele momento de encarar. Vai passar a dor, deixa entrar o amor, peço por favor, vai passar a dor. Então, meu amor, peço por favor, calma, meu amor, me desculpe, é que ainda sinto dor. Conhecer o trabalho da Júlia Dantas foi um achado incrível. Diante de todo o material que a gente pesquisa dentro do tema suicídio, a gente se depara com um conteúdo técnico, um conteúdo lúdico, mas poucas vezes um conteúdo tão intimista, tão entregue dentro do que o trabalho da Júlia propõe. Então, encontrar esse material foi uma surpresa positiva. E nós fomos beneficiados em conseguir entrar em contato com ela. Ela abraçou a causa desde o primeiro momento e se dispôs e predispôs a participar e integrar o projeto. Então, o primeiro depoimento, a primeira conversa, a gente conseguiu identificar uma admiração, um deslumbre e, por fim, uma satisfação de uma vitória, de uma conquista obtida. E melhor do que isso, quando a gente conquista uma vitória dessas, nada melhor do que a gente propagar. Vai passar a dor, deixa entrar o amor, calma, por favor, vai passar a dor. A dor não passava escancarada e a nota intermitente continuava. E a dor não parava. Ao contrário, pulsava. Mas se perguntava, lhe diziam: vai passar a dor, deixa entrar o amor, calma, por favor, vai passar